Olá! Você sabia que o nosso corpo é feito de células? E que dentro das nossas células estão os genes? Pois é, os genes são responsáveis por fazer nossas células funcionarem corretamente. Às vezes, acontecem erros nesses genes, o que pode resultar em câncer. Um tipo de câncer é o neuroblastoma, que afeta principalmente crianças e recém-nascidos. Ele tem esse nome pois acontece nos neuroblastos. Neuroblastos são células que podem se transformar em qualquer célula do nosso sistema nervoso. Quando sofremos alguma lesão, neuroblastos são enviados para o local para repor as células nervosas danificadas. Por causa disso, os tumores de neuroblastoma podem aparecer em várias partes do corpo. Nosso projeto tem o objetivo de criar um preditor de prognóstico de neuroblastoma, ou seja, um programa de computador que tenta prever a progressão da doença. Para isso, usamos o aprendizado de máquinas, uma ferramenta poderosa, muito usada nas áreas da saúde para resolver problemas biológicos complexos, como o diagnóstico de doenças. Nós utilizamos dados do Gene Expression Omnibus, um repositório público online que contém os resultados de diversos estudos genéticos de outros pesquisadores. Lá, obtivemos dados de 498 pacientes com neuroblastoma. Esse conjunto de dados possui muita informação, e alguns desses dados são mais significativos que outros. Então, fizemos uma análise de expressão diferencial, que nada mais é que um filtro, para separar apenas os dados mais relacionados à doença. Uma vez que temos esses resultados, podemos criar o programa em si. A ideia é fazer com que ele aprenda com essas informações e que consiga depois, por conta própria, classificar novos casos com dados semelhantes. Então, dos 498 casos que nós temos ao nosso dispor, separamos uma parte deles para treinar o programa. Dessa parte, nós dizemos as respostas para o programa, se o paciente era de alto risco, se era de baixo risco, se ele morreu ou se sobreviveu à doença. O programa, então, vai procurar um padrão nos dados desses casos e aprender com eles. Depois, para verificar se o programa de fato aprendeu, usamos o restante dos casos, mas sem dar as respostas para ele, como se fosse uma prova. Então, vemos o quanto da prova o programa acertou. Quanto maior a nota dele nessa prova, mais precisamente ele conseguirá prever novos casos. Assim, no futuro, uma ferramenta como essa poderá auxiliar os médicos e hospitais a prever e tratar essa doença.